Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo sobre Bíblia, teologia, a religião. E o assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas já pediram diversas vezes nas redes sociais, sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Você sabe, algumas decisões que a gente tomou aqui, atendendo ao pedido de vocês, uma delas foi transformar esse encontro de segunda-feira numa live. Na maioria das vezes eu colocava apenas um vídeo que eu gravava no outro dia. Tem também o seu valor, muitas pessoas assistem o vídeo depois que a live foi para o ar, e não há nenhum problema com isso. Só um detalhe aqui, o arquivo está errado. Esse seria, deixa eu só corrigir, porque subiu o arquivo errado aqui. Cavaleiros do Apocalipse, subiu o arquivo, o Cativeiro da Babilônia. Não tem problema não. É que eu estou corrigindo com a Laura aqui, que enquanto eu fui ali rapidamente para começar a live, subiu o arquivo aqui, mas a gente vai descobrir qual que é o correto. Peraí, falando? Então tá bom. Ao vivo é assim, gente, a gente vai fazendo enquanto vai consertando tudo para vocês aqui. Mas como eu estava dizendo, uma das coisas que muita gente pediu era para que na segunda-feira o nosso vídeo fosse ao vivo. Então nós estamos fazendo isso. Vídeos ao vivo, e vocês têm participado aí, olha, todas as segundas-feiras. Não tem um dia que temos isso mesmo. Que tenhamos menos do que 3.000 pessoas assistindo. E eu fico muito feliz com isso. Então você é muito bem-vindo, estamos atendendo à solicitação de vocês. Além disso, nós também estamos, via de regra, trazendo aqui temáticas que as pessoas pedem constantemente nas redes sociais. É o caso de hoje. Outros dias eu trago uma temática que está mais à baila. Por exemplo, estou com a ideia de gravar em breve um vídeo sobre o Irã na Bíblia, a relação entre Israel e Irã. Eu fiz um vídeo recentemente sobre as relações entre Israel e o Líbano na Bíblia, e muita gente comentou, foi muito legal. Mas já que muita gente comentou, vem aqui o meu pedido também. Deixe o seu comentário, ele é muito importante, gente. Vocês não fazem ideia. Se você aprecia o canal do Rodrigo Silva Arqueologia, sempre eu encontro pessoas que falam, olha, eu curto demais o que você coloca no canal lá toda segunda-feira, eu não perco com a minha família, quando é participação num podcast, eu venho assistindo no carro. Pois é, toda segunda-feira eu dou uma aula de teologia para você aqui no YouTube, e você pode assistir, mas é importante que você seja inscrito no canal, que você deixe o seu like se gostar do conteúdo, que você também deixe o seu comentário, porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer esse conteúdo como relevante. Então, se você, vai aqui meu pedido, já faça isso agora. Se você é um dos que acham relevante esse conteúdo que eu apresento, então ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu faço isso com muito carinho por vocês. Só para ter uma noção, hoje eu gravei aula para pós-graduação o dia inteiro. Eu terminei uma disciplina inteira hoje. Saí do estúdio, corri aqui para casa, nem jantei, nem tomei banho, e estou aqui preparado para conversar com vocês sobre a Bíblia. Não é nenhuma autocomiseração, nenhum sentimento de coitadinho, é apenas uma maneira de testemunhar o quanto eu valorizo vocês que me seguem aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, seja aqui ou nos outros perfis da internet, tá certo? Como sempre eu faço, eu quero cumprimentar as pessoas que estão conosco, e aí a gente vai começar o nosso tema. Hoje, para quem está entrando agora, vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Qual o significado deles? Qual o sentido bíblico? Há muita coisa dizendo por aí. Quem seriam os cavaleiros do Apocalipse? Eu já vi pessoas ligando os cavaleiros do Apocalipse ao presidente da França. Eu já vi gente ligando os cavaleiros do Apocalipse ao conflito atual de Israel contra o Hezbollah, contra o outro grupo, Hamas, que a gente não pode falar os nomes, né? Senão o algoritmo acaba travando aqui. Mas o que seriam os cavaleiros do Apocalipse? Daqui a pouquinho nós vamos tratar desse assunto. Vamos colocar algumas pessoas aqui para eu dar o boa noite tradicional, meu bem? Aliás, eu fico feliz que muita gente encontra comigo e a Laura e fala assim, eu sempre vejo ele falando com a Laura lá, eu sei que ela está nos bastidores, ela está aqui, ajudando para que tudo saia corretamente. Vamos começar com a Miriam Carvalho, que está falando com a gente do interior do Piauí. Muito obrigado, Miriam, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pelo carinho. Outra também, Maria de Petrópolis, Rio de Janeiro, aluna do Bíblia Comentada e da pós-graduação. Pois é, Maria, eu estava hoje gravando aulas da matéria de Arqueologia e Antigo Testamento para você
ali na pós-graduação. E se alguém ainda não é meu aluno no Bíblia Comentada, fique tranquilo, porque depois do vídeo a gente deixa aqui, já está na descrição do vídeo, aliás, como é que você pode se inscrever no Bíblia Comentada, tem muita coisa ali, e na pós-graduação, em breve nós vamos abrir novas vagas, tá bem? Quem mais, além da Maria, que está com a gente? Edson Pereira, Santa Inês BH na área. Olha, se for o Edson que eu estou pensando, que é filho do Moisés, ele já até apareceu, eu já mandei um abraço para ele no passado. É muita coincidência, tem um Edson Pereira de Santa Inês. Bom, pode ser outro, mas se for o Edson que eu conheço, um abração para você, meu amigo, e sua família. Se for outro Edson, também recebo o meu abraço aqui. Emanuel Nigola, deve ser da África, e é mesmo, ó. Boa noite, doutor Rodrigo, a partir de Angola, aos 100%. Denise Vaglioni, que é Rio de Janeiro, entrei no curso ontem. Ô, Denise, seja muito bem-vinda, tem muita coisa para você lá, tá certo? As aulas são preparadas com carinho, e aqui no YouTube eu coloco apenas uma degustação do tipo de aulas que vocês têm, seja na plataforma Bíblia Comentada, seja na pós-graduação que nós fizemos. A Tânia Godoy, boa noite, Rodrigo e Laura. A gente citou também. A Laura está dando boa noite aqui, Tânia. Ela está falando de Piracicaba, São Paulo. Dá para chegar mais pessoas aí, viu? Fábio Pan está falando de Chilliwack, espero ter pronunciado correto, no Canadá, porque essa palavra não é nem inglesa nem francesa. Deve ser algum nome indígena. Daniela Santos, de Lisboa, Portugal. Obrigado, Daniela, também. Que Deus esteja com você. Aline Santos, boa noite, doutor Rodrigo. E Laura, amo vocês, de Brasília. Aline, já que você está falando de Brasília, a Laura está dando boa noite. No próximo sábado, eu estarei falando aí na Igreja Adventista Central de Brasília. Eu não tenho o endereço aqui, mas se colocar no Google é fácil de achar. Na parte da manhã eu estarei na Igreja Central e à tarde no evento Together. Eu só tenho que pegar o endereço do Together, mas fique atento nas redes sociais aí, Aline. Se você quiser ir ali, eu lhes darei 2 palestras, uma pela manhã, uma à tarde. À tarde eu vou falar sobre os últimos achados da arqueologia bíblica, que continua trabalhando mesmo em meio à guerra, tá bem? Os últimos achados da arqueologia bíblica. Vamos mais alguém aqui? Além da Aline, que está falando de Brasília, que eu já dei o meu recado aqui, convidando para estar comigo. Tem Jorge Tavares, Shalom, Jorge, está falando de Goiânia. Muito bem. O que mais que eu posso falar aqui? Eu já dei o recado de Brasília. Um abraço para o pessoal lá da Bahia, do UniAN, onde eu estive nesse final de semana. Foi muito legal rever o lugar onde eu estudei, rever amigos. Foi um momento muito emocionante para mim. Vamos mais umas 3 ou 4 pessoas aqui para dar uma boa noite. Não vi nenhum superchat até agora para destacar aqui, mas tem a Loiva Rosana da Luz, que está falando de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Aliás, Loiva, eu espero que as coisas melhorem no Rio Grande do Sul. Eu sei que a tragédia ainda não acabou 100%. Pararam de falar dos gaúchos, da tragédia do Rio Grande, mas ainda há muita coisa a fazer por esse estado aí, além, é claro, das nossas orações. O Igor Estevão está falando do Ceará, Sobral. Olha, Igor, eu fiquei 4 meses morando aí em Sobral. Um abraço ao doutor Oscar, que eu acho que foi até eleito agora, se não estiver enganado, como prefeito de Sobral. Um abraço a todos os queridos aí dessa cidade que me acolheu tão bem. E temos mais alguém também, Demaires Carpim, Shalom. Sou Demaires Carpim, falo de Campinas, aqui pertinho da gente, 50 quilômetros. Aliás, Demaire, venha conhecer o Museu do NASP, se ainda não fez isso, tá certo? Mais alguém aqui? Luciana Bonespírito. Não falou de onde é. A paz do Senhor Jesus para você também. Javerson Goulart, Curitiba, Paraná. E o último, vamos lá? Quem mais nós temos aqui para destacar? A Júlia Rafaela Muniz. Dá boa noite para mim. Boa noite para você, Júlia. Você que está aí em Recife, no Pernambuco, terra do bolo de rolo, que é muito gostoso. Bolo de rolo de Recife, não é isso? Eu tenho muitos amigos aí em Recife. Que Deus abençoe você. Aliás, Recife, até que provem o contrário, é o lugar onde temos a mais antiga presença registrada de judeus no Brasil, ou pelo menos, corrigindo a informação, os restos da sinagoga mais antiga do Brasil está em Recife. E há muito da
cultura dos judeus deixada ali em Olinda e Recife também, muito da presença judeu. Muito bem, meus queridos, eu vou só fechar o meu PowerPoint, meu Instagram aqui, WhatsApp, melhor dizendo, para que eu não receba mensagens e fique colocando esse plim toda hora. Vamos lá, 19 horas e 13 minutos, vamos começar então o nosso estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que seriam esses cavaleiros? Eu vou ler para você. Na Bíblia, aqui, se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Os misteriosos cavaleiros do Apocalipse estão aqui. Apocalipse, capítulo 6, quando fala desses seres ou desses enigmáticos cavaleiros que vêm montados em cavalos de cores diferentes, e eles aparecem aqui no texto do Apocalipse. Você sabe, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, não o último a ser escrito, mas pelo menos é o último que está na colocação do cânon do Novo Testamento. E ele traz profecias assim muito assombrosas, assustadoras para alguns, cheias de esperança para outros. Vamos ler então Apocalipse capítulo 6. Quem está entrando agora, boa noite para você que está entrando agora na nossa live. Vou começar a ler Apocalipse capítulo 6 a partir do versículo 1, quando vamos falar hoje sobre o misterioso significado dos cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 6, verso 1. Quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco e uma foice, e foi-lhe dado, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, corrigindo a leitura. E ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro com seu cavalo era esse, um cavalo branco, e ele tinha um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha! E saiu outro cavalo, e era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Terceiro, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha! Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Quarto cavaleiro. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha! Vi, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Meus queridos, o que eu quero fazer hoje à noite aqui para explicar esse texto para você é usar justamente as ferramentas que eu coloco na pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação Bíblica que nós temos aqui no NASP e também no Bíblia Comentada. Ferramentas de hermenêutica ou exegese. Fica tranquilo que essas palavras técnicas não são para confundir você, é para facilitar. A Bíblia é um livro que foi escrito há milhares de anos. O livro mais novo da Bíblia, mais recente da Bíblia, o livro do apóstolo João, foi escrito há 2000 anos. E o livro mais antigo da Bíblia, que alguns pensam ter sido o livro de Jó, foi escrito há 3.450 anos. Então você vê que a Bíblia está muito distante de nós em termos temporais. Sendo assim, ela é um livro que está distante de nós no tempo, na cultura, na geografia, nos idiomas, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Agora imagina, se hoje eu tenho expressões idiomáticas que não causam confusão em você, essas mesmas expressões idiomáticas podem explodir a cabeça de alguém que ler as minhas palavras daqui a 2000 anos. Imagine eu dizer que eu estou morto de cansado.
Hoje ninguém vai desligar a live aqui assustado. Olha, o Rodrigo está morto de cansado. Não, morto de cansado é apenas uma expressão idiomática. Porém, daqui a 2000 anos, para um grupo que não fala português e não conhece o idioma do século XXI, essas pessoas vão ficar quebrando também a cabeça para entender como é que um morto se cansa. Ou como o cansaço provoca a morte de alguém. Se vocês entendem a importância de compreender corretamente uma expressão idiomática, então o que a gente faz através da arqueologia é colocar a Bíblia dentro do seu cenário, dentro da sua cultura e dentro do seu contexto imedial, para não ler a Bíblia a pontapé, porque senão o Apocalipse fica um livro assim, sabe o samba do crioulo doido, que cada um interpreta como quiser? Não pode ser assim. Eu não posso agora colocar a Bíblia ao bel prazer. Eu lembro de uma tirinha. Eu esqueci o nome do cartunista que escrevia para o jornal O Globo, ele tinha o Zé Apocalipse. Se alguém lembrar aí e colocar nos comentários, eu agradeço. O personagem principal dele era o Zé Apocalipse. Eu estou tentando lembrar quem que era o... Não era o Ziraldo, eu vou lembrar quem que era o cartunista. Ele falava do Zé Apocalipse. E tinha uma tirinha de jornal onde o Zé Apocalipse aparecia com uma placa dizendo assim: Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo... Oi? Glauco. Alguém respondeu aí? Ou você que... A Laura já pesquisou assim, foi o Glauco. Então, o Zé Apocalipse aparecia no primeiro quadrinho com um cartaz dizendo... acabei de falar aqui, gente, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho, alguém interpela o Zé Apocalipse com a indagação. Não estou entendendo, você há 2 meses atrás dizia que a besta do Apocalipse era Ronald Reagan. Aí no terceiro quadrinho, o Zé Apocalipse arremata. É que eu trabalho com a besta da moda. Ou seja, cada um fica dando a interpretação que quer ao bel prazer. Uma vez eu li um livro chamado 666, O Controle Geral, e nesse livro o autor dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. E como na época que o livro foi escrito, o livro é dos anos 60, a televisão, 60 e 70, a televisão tinha 2 anteninhas, assim, olha, ele dizia que aquelas antenas eram os 2 chifres da besta do Apocalipse. E que as coisas bonitinhas que a televisão apresentava era justamente o cumprimento de Apocalipse, que diz que a besta tinha a aparência de cordeiro, mas falava como dragão. E hoje a gente sabe que essa interpretação está completamente fora de lugar. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos aplicar as regras da hermenêutica. Vamos entender o que são esses apocalipses, esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou começar aqui mostrando para vocês, vamos adicionar ao palco aqui a imagem dos 4 cavaleiros. Aqui estão os 4 cavaleiros para facilitar a sua memorização. O primeiro, ele tinha um cavalo branco e ele tinha um arco e uma coroa. O segundo tinha um cavalo vermelho e ele tinha uma grande espada na mão. E ele tinha também a ordem de derramar muito sangue. O terceiro era um cavalo preto e o cavaleiro tinha uma balança na mão. E você nota que durante o momento em que esse cavaleiro saiu pela terra, ouviu-se uma voz que gritava de maneira enigmática: 1 porção de trigo por 1 denário, 3 porções de cevada por 1 denário. Não danifiquem nem o azeite nem o vinho. O que significa isso? E o quarto cavaleiro, ele tinha o cavalo em cor amarela e ele era o cavaleiro da morte, diz que o inferno o seguia. O que significa isso? Bom, uma das regras da hermenêutica é que a gente procure ver como o texto está no seu original, grego, hebraico ou aramaico. Como o Apocalipse foi escrito em grego, eu estou aqui com o Novo Testamento grego, e me chama a atenção um detalhe que a tradução não ficou muito boa. E fique tranquilo, se você não sabe grego, hebraico ou aramaico, há excelentes ferramentas para ajudar você no estudo da Bíblia. O Bíblia Comentada é um desses. O Bíblia Comentada explica para você como está no texto original, de uma maneira que quem não entende o hebraico, o aramaico ou o grego passe a entender, e ainda tem lá 2 cursos de grego e hebraico que você pode aprender por conta própria, por você mesmo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, quando fala do 4º cavaleiro, verso 7, chama minha atenção que no grego está escrito assim, olha, que ele viu o 3º cavaleiro, né? Deixa eu ver aqui.
Ecusa fonem, e ouviu-se uma voz, tu, tetapton, dos quatro cantos, dos quatro seres viventes, zon legontos, erro, dizendo um dos quatro seres viventes, erro, venha. Aí veio o cavaleiro. E quando fala que esse cavaleiro trazia o nome, onoma Thanatos, ele trazia o nome de morte, um pouco antes fala o seguinte sobre o seu cavalo. Kai, edu, quer dizer, e vi, hipos, um cavalo. Hipos, você não fala hipódromo? Kai, edu, hipos, cloros. Esse nome cloros, em grego, que é a cor do cavalo, não é bem um cavalo amarelo. Cloros, em grego, ou cloros, significa um cavalo amarelo esverdeado. Como nós não temos em português uma palavra para misturar as cores amarelo e esverdeado, o tradutor colocou como um cavalo amarelo. Mas, na verdade, no grego está chloros, que significa amarelo esverdeado. Pode abrir o jogo com vocês, qual seria uma tradução assim ao pé da letra? Essa cor amarelo esverdeado é a cor da bilis, a cor da morte. Pode olhar, quando você vê no hospital a cor da bilis, quando a pessoa está assim muito mal ou com uma doença muito séria, é uma cor amarelo esverdeado, quando a pessoa solta aquele vômito, aquela coisa ali chata. É essa a cor do cavalo da morte. É a cor de bilis, uma cor amarelo esverdeado, é a cor da pessoa quando está morrendo. É aquela cor realmente assim, de fim dos dias. Então, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo com cor de morte. O que significam esses animais e o seu símbolo? Uma das regras da exegese ou da hermenêutica é que você olhe o contexto no qual aquela passagem está escrita. E quando nós vamos ao contexto geral, nós descobrimos que esta visão dos quatro cavaleiros faz parte de uma visão que começa no capítulo 5. Se você ler depois na sua casa, no capítulo 5, João vê uma cena muito estranha. João vê o trono branco de Deus, e Deus sentado no seu trono de maneira gloriosa, e junto ao trono de Deus, João enxerga um cordeiro. Se você olhar na literatura de João, no Evangelho de João, o cordeiro é claramente um símbolo de Jesus Cristo. Tanto é que no Evangelho de João, no quarto Evangelho, é descrito o episódio em que João Batista, ao ver Jesus vindo em meio à multidão para ser batizado, João Batista olha para Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma passagem que até hoje faz parte da liturgia da Igreja Católica durante as missas. O padre, quando vai fazer a consagração da hóstia, ele ergue a hóstia e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sentido. Jesus é o cordeiro. Todos os cordeiros que eram imolados no Antigo Testamento eram um símbolo de Cristo que haveria de vir para morrer em nosso lugar e tirar o pecado do mundo. Quando no Apocalipse o cordeiro é mostrado imolado, ou seja, com a garganta cortada, significa que aquele cordeiro foi sacrificado por nós. Mas, estranhamente, o cordeiro estava vivo. Esfrazo, a palavra grega que aparece para imolado, quer dizer que o cordeiro tinha um corte aqui na jugular, você via a jugular aberta, mas o cordeiro estava vivo, representando que Jesus foi morto na cruz do Calvário, porém ele ressuscitou ao terceiro dia e agora estava sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então o Apocalipse mostra em símbolo que Jesus está no trono celestial com as marcas ainda da sua degola, ou, em outras palavras, com as feridas do seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus ressuscitou, já com seu corpo glorificado, Tomé, ao encontrar-se incrédulo com Jesus, o que o mestre falou para Tomé? Tomé, coloque as mãos na minha ferida e veja que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Então a gente descobre isso, e essa informação está no Evangelho de João, o mesmo autor do Apocalipse. A gente descobre que depois de ressuscitado, Jesus ainda mantém um corpo físico e com as marcas da crucifixão. E essas marcas, de certa forma, ele levou para a eternidade. Por isso que o cordeiro, que simboliza Cristo,
é visto no céu como um cordeiro degolado, porém vivo, diante do trono de Deus. E a Bíblia fala que enquanto João estava olhando, na mão de Deus, lá no trono celestial, estava um livro misterioso, um livro estranho. Eu vou ler para vocês isso. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Um livro em forma de rolo com 7 selos. Essa imagem que está aparecendo para vocês aí é justamente um livro em forma de rolo e selado com 7 selos. Aproximadamente como João teria visto esse livro nas mãos de Deus o Pai. Só que João fica assustado com a declaração que é feita. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí a pergunta que a gente faz é: que livro seria esse? Com 7 lacres, 7 selos. Por que ninguém podia olhar para ele? E por que João chorava tanto pelo fato de ninguém poder abrir esse livro, nem sequer olhar para ele? Agora eu vou colocar uma ferramenta hermenêutica aqui, que é o recurso do contexto original. Na época do apóstolo João, os selos eram muito importantes. O que eram selos? Carimbos. Podia ser carimbo em forma de anel, carimbo em forma de um selo mesmo, ou um carimbo em forma de um rolo cilíndrico. E esses selos eram que marcavam a posição de uma pessoa na sociedade. Por exemplo, alguns nomes ainda estão abertos aqui para mim. Genilson de Carvalho, tá certo? Que até sugere aqui para fazer um vídeo sobre Saladino e as batalhas que ele travou com Balduíno. Vamos fazer isso sim, viu, Genilson? Anotado. Se eu fosse escrever uma carta para o Genilson, para ter a certeza que essa carta chegaria até o Genilson, o que eu faria? A carta seria escrita, depois ela seria enrolada, tá certo? Ela seria enrolada, um rolo, e aí eu colocaria aqui um pouco de argila e carimbaria essa argila com o meu carimbo. Essa argila é o selo. Então, somente o Genilson poderia quebrar aquela argila e ler o conteúdo da carta. Se o Genilson recebesse a carta com o selo quebrado, ele sabia que a correspondência foi violada. Porém, normalmente, as cartas eram seladas com um único selo, mas esse do Apocalipse tem 7 selos. Então, por que João chorava tanto? É interessante que na Bíblia você nota que os personagens de Deus, os próprios profetas, eram muito honestos com o seu sentimento. Daniel, quando não entendia uma profecia, ele adoecia, ele caía de cama, ele ficava sem comer. Eles eram realmente apaixonados pelo conteúdo bíblico que eles recebiam. Os profetas não tratavam as coisas de Deus como a segunda coisa na sua vida. Era uma prioridade. Então, que tipo de livro era aquele selado com 7 selos e por que João chorava tanto? Não podia ser uma carta, porque o Apocalipse diz que João viu não uma carta na mão de Deus, porém um livro. Lembrando que na época de João, os livros não tinham esse formato de caderno que nós temos hoje. Os livros eram em forma de rolos. Então era um livro. E esse livro é caracterizado como um livro escrito por dentro e por fora. E além disso, fechado com 7 selos. Eu já ouvi vários tipos de interpretações do que seria esse livro na mão de Deus. Alguns dizem que seria o Antigo Testamento. Outros falam que seria o livro de Daniel. Outros dizem que seria o livro do destino. Ou que seria o livro do juízo final. Só que eu não concordo com nenhuma dessas interpretações e vou dizer a vocês por quê. Em primeiro lugar, não há nada aqui que me faça parecer que eu estou diante de um livro como o livro de Daniel. Há várias diferenças entre o livro de Daniel e esse livro que aparece no Apocalipse. Por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 9, que fala do juízo de Deus, diz assim: foram postos uns tronos. Então, Daniel capítulo 7 descreve o início de um processo judiciário
num lugar especial do céu. No Apocalipse, não há descrição nenhuma do início de um julgamento ou mudança nos ambientes dos seres celestiais. Os tronos e os que neles assentam já aparecem nessa condição desde o início do capítulo 4, que é o capítulo anterior. Outra diferença, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, narra a chegada do Filho do Homem ao ambiente do julgamento. Em Apocalipse capítulo 4, melhor, capítulo 5, não há a chegada do Cordeiro. O capítulo 5, verso 6, dá a entender que o Cordeiro já estava no trono de Deus. Em Daniel capítulo 7, o Filho do Homem chega depois que os livros foram abertos. No Apocalipse, o Cordeiro surge antes da abertura do livro. Em Daniel capítulo 7, fala, foram postos tronos e se abriram os livros, no plural. Apocalipse fala de um livro em particular. E, por fim, Daniel capítulo 7, versos 10 e 22, claramente expressam uma natureza de julgamento para essa visão de Daniel. Só que em Apocalipse aqui não há nada que demonstre ser uma cena de julgamento. Pelo contrário, o juízo em Apocalipse ainda nem havia começado. Tá bem? Então, nem havia começado. Deixe-me só voltar agora aqui. Muito bem. Continuando a nossa descrição, você pergunta, tá bom, Rodrigo, então o que seria, na sua interpretação, o livro dos 7 selos? Bom, vamos começar entendendo a importância de um selo. Isso aí é um desenho do rei de Mari, e ele traz pendurado na sua roupa, não sei se vocês conseguem ver, aqueles que estão assistindo em celular vão ter que olhar assim mais de perto. Ele tem na roupa uma cordinha e um quadradinho pendurado embaixo. Esse quadrado é um rolo, é um selo cilíndrico. E Heródoto falava que você conhecia o alto habitante da Babilônia pelo selo que ele carregava. Assim seriam selos. Aqui você tem um desenho de um selo cilíndrico e você tem também um pedaço de selo que foi encontrado ainda com a corda que estava vedando o conteúdo de uma carta ou livro. Agora eu vou ensinar uma outra palavra para você. Selo é o objeto que você usa para carimbar a argila. A impressão que você deixa ali é chamada de bula. A bula, então, é aquela argila que depois de cozida ela endurece e fica com a marca do que foi selado. Aqui você tem um documento dobrado e selado. Aqui você tem um contrato de casamento que foi encontrado em Elefantina e olha como é que ele era dobrado. Está vendo? Ele era dobrado e selado. E aqui tem uma coisa interessante nesses contratos, nesses documentos que faziam parte de cartório nos tempos da Bíblia Sagrada. Sabe o que que era? O texto era escrito por dentro e por fora. Como assim, Rodrigo? Olha esse papiro antigo que foi encontrado aí dos tempos da Bíblia Sagrada. Na parte superior está um pedaço do texto que era deixado de maneira visível. E a parte inferior era aquilo que seria enrolado. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. É como se eu fizesse assim, ó. Olha esse papel que eu tenho na mão aqui. Olha o que que eu fiz. Eu enrolei o papel aqui. Estão vendo? Enrolei o papel. E aqui eu coloco os selos. E o que que viria nessa parte de fora aqui? Viria um resumo do que está dentro do documento. E por que que tinha um resumo do lado de fora? Preste atenção nessa revelação, porque ela é forte. Foi encontrado em Israel, datado do 4º século a.C., uma série de documentos legais. Isso que eu estou mostrando para você é o artigo científico de onde eu tirei essa informação, e estão a fotografia dos documentos que foram encontrados. Conta aí na sua tela quantos selos cada um desses documentos tem. Se a sua resposta foi 7, você acertou. Esses documentos eram selados com 7 selos. E qual o significado disso da época? O seguinte, era um documento de propriedade ou de herança ou de escritura de terra. Propriedade, herança ou escritura de terra. Então acontecia o seguinte, quando eu tinha uma propriedade que podia envolver gado, escravos, bens materiais, terras, dinheiro, eu colocava toda essa herança num documento como esse que eu fiz aqui, ó. Tá bem? Aí você chamava 7 testemunhas
e diante do juiz e das 7 testemunhas, esse documento era fechado com 7 selos. E a parte que ficava aqui aberta era um prefácio que indicava o que estava aqui dentro. Esse selo, ou esse documento selado, era guardado no arquivo público de uma cidade. Como nós temos hoje no cartório cópias da certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de casa. Por exemplo, a casa onde eu moro, a escritura dela tem uma cópia no cartório de Mojimirim. Se eu precisar de uma cópia, eu vou lá. Você tem uma cópia de compra e venda. O meu casamento com a Laura, você tem uma cópia também que está lá no cartório. O nascimento, minha certidão de nascimento está num cartório em Belo Horizonte. Nos tempos bíblicos também havia cartórios. E quando era um documento com 7 selos, o tabelião sabia que ali se tratava de uma herança. Quem podia abrir esse documento? O que vocês acham? Apenas o herdeiro ou os herdeiros. Ninguém, a não ser o herdeiro, poderia abrir aquele documento. E é por isso que o documento era escrito por dentro, que aqui dentro estava o conteúdo da herança, e por fora tinha um preâmbulo, um prefácio. Sabe por quê? Imagine que chega lá o Zé, filho do Joaquim, para receber a herança dele. O Zé é herdeiro. Mas suponhamos que no cartório está trabalhando um tabelião que é meio desastrado. Se o documento está completamente fechado, com 7 selos, corria-se o risco do tabelião abrir a escritura errada. E uma vez que o selo estava quebrado, não tinha como colar de novo. Então, para evitar esse tipo de equívoco, o que eles faziam? Aqui você tinha um resumo do que estava dentro do documento, e o tabelião, antes de abrir aquele documento, ele certificava que esse texto aqui pertence à herança do Zé mesmo, e não do Antônio, não do Manuel, não do Joaquim. Realmente, você é o José de Freitas Honório? Sim, sou eu. Carteira profissional tal? Pois é, então é esse aqui que é o seu documento. Perante as testemunhas, ele podia abrir os 7 lacres. Aprendeu isso? Agora vamos ao texto. João vê na mão de Deus um livro. Para quem chegou agora na live, eu vou ler de novo como está na Bíblia. João vê na mão de Deus um livro. Vou ler Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. O que eu ilustrei para vocês? Um livro escrito por dentro, a parte que estava lacrada, e por fora. E selado com 7 selos. Aí agora que você já sabe a cultura da época, eu pergunto, o que foi que João viu na mão de Deus? Qualquer ouvinte ou leitor judeu, cristão, judeu ou romano da época do apóstolo João, ia entender claramente que João viu nas mãos de Deus uma cópia de um testamento. E por que João chorou tanto? Quando ele viu, de acordo com a profecia, que ninguém no céu, nem na terra, era digno de olhar sequer para o livro do testamento e abrir-lhe os selos, o que João entendeu? Não há herdeiro capaz de abrir os selos. Se não há herdeiro, também não há herança. Se não há herança, o que João faz com aquela promessa que ele ouviu dos próprios lábios de Cristo, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Mas ninguém é herdeiro. Aí, um dos presentes consola João, e no verso 4 diz assim, então, no verso 5, um dos anciãos me disse, não chores, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir os livros. Ou seja, o cordeiro é dito como aquele que tem a capacidade de abrir os 7 selos. O verdadeiro herdeiro do planeta Terra é o Cordeiro de Deus. Aí agora João enxuga as lágrimas em esperança, porque se o Cordeiro pode abrir os 7 selos, é porque o Cordeiro é herdeiro, então a herança será dada. Aí João entendeu algo
que Paulo também escreveu. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Nós não somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O herdeiro de fato do planeta Terra é Jesus Cristo, o Messias, aquele cordeiro que foi imolado. Nós somos co-herdeiros com Cristo. É pelo sangue de Cristo que nós vamos herdar a terra, não pelas obras que nós praticamos, não pela caridade que nós fizemos, é por Cristo. Vocês estão gostando disso aí? Está abrindo os horizontes do Apocalipse? E quando o cordeiro, que também é chamado de leão da tribo de Judá, veja a situação até paradoxal, ele é um cordeiro, mas ao mesmo tempo é um leão, é o leão da tribo de Judá. Ou seja, no céu, ele não está com a fragilidade que teve enquanto ser humano, que podia ser machucado, ferido, ele está como o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e é com essa glória que ele voltará. Essa parte aqui é para mostrar que em Roma também havia a prática de selar testamentos com 7 selos. E é curioso que esse aí é um livro com 7 selos, que foi aberto, é claro, e ele é um contrato onde alguém coloca como parte da sua propriedade um escravo que ele comprou. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantaram um cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo é o nosso dono, porque ele nos comprou com seu sangue. E esse texto, esse documento que está mostrando aí para vocês, é um documento grego, onde alguém com 7 selos mostra que ele comprou um escravo. Agora você entende por que João chorava tanto e por que ele ficou aliviado. Agora, nesse esquema, nós vemos que, à medida que o cordeiro vai abrindo cada um dos selos, eventos vão acontecendo. E o primeiro dos 4 eventos que surgem são esses 4 cavaleiros que estão sobre toda a terra. Desculpem que essa parte aqui está em inglês. Tira agora, meu bem, para mim, por favor, dessa parte, que eu vou mostrar na Bíblia aqui para vocês. O que seriam os 4... Não, eu quero tirar justamente essa parte, fica só o meu slide. Vamos lá. O que seriam esses 4 cavaleiros? Quando nós vamos olhar toda a simbologia bíblica, nós percebemos que os 4 cavaleiros parecem representar 4 tipos de flagelos específicos que Deus mandava quando o povo de Israel quebrava o pacto com Deus, quando o povo quebrava a aliança. Eu vou ler para vocês, por exemplo, Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Vamos lá, Ezequiel 14, verso 21. Olha o que Deus diz na Bíblia aqui. Quando o povo quebra a aliança com Deus, olha o que Deus diz. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a peste, perdão, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Vejam a advertência de Deus. Cuidado para que eu não mande sobre vocês os meus 4 piores castigos. A espada. O primeiro, você vê que um dos cavaleiros tem uma espada. A fome, um dos cavaleiros é sobre a fome. Os animais selvagens, um dos cavaleiros faz menção às feras da terra. E a peste, que um dos cavaleiros também tem a peste que o segue. São os 4 terríveis flagelos de Deus. Uma passagem semelhante você pode ler em Jeremias, capítulo 15, versículo 3. Jeremias, capítulo 15, versículo 3. Jeremias 15, verso 3, também traz a seguinte advertência ao povo de Israel. Porque punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves do céu e os animais selvagens para os devorar e destruir. Agora note,
esses 4 tipos de flagelos que Deus traz sobre o povo de Israel são castigos que Deus traz quando há uma quebra da aliança. Assim como o Cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá, esse cordeiro pode ficar irado. Tanto é que Apocalipse, quando fala dos selos, um dos selos diz: livra-nos da ira de Deus e do cordeiro, porque grande é o dia da ira deles. Então o cordeiro pode ficar irado. Agora, atenção, esses castigos que o cordeiro manda sobre o seu povo não são caprichos de Deus. Deus, Jesus, o cordeiro, enfim, não estou falando de alguém que é sádico, que tem prazer no sofrimento alheio, de maneira nenhuma. São castigos que visam o arrependimento do povo. Tanto é que se você ler Levítico, capítulo 26, versículos 21 em diante, você vai ver isso bem claro. Levítico, capítulo 21, versos 26 em diante. Vou ler para vocês aqui, olha. Levítico, capítulo 21. Deixa eu ver se eu estou lendo. Levítico 26, verso 21, perdão. Levítico 26, versos 21 em diante. Deus diz assim para Israel: se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se com isso ainda vocês não se corrigirem e não se voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês. Eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora. E assim ele continua dizendo os mesmos flagelos que aparecem aqui. Ou seja, esses 4 cavaleiros parecem ser juízos de Deus que viriam sobre a terra, não como capricho divino, não como sadismo divino, mas como um alerta para levar as pessoas a se arrependerem, a encontrarem o caminho da conversão, da volta para Deus. Eu quero, inclusive, chamar a atenção para o terceiro selo, que ele traz aqui uma nota que ela é reveladora. Quando o terceiro selo acontece, que é o cavalo preto, e o cavaleiro tem uma balança na mão, e a balança era um instrumento do comércio naquela época, uma voz grita assim: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. O que significaria isso? Olha que interessante. Eu não sei se está fácil aqui para eu mostrar para vocês. Não, se tivesse fácil na gaveta, eu iria mostrar. Eu tenho aqui guardado 1 denário romano. Não vai ser fácil eu achar isso agora. Não deveria ter pego antes. Deixa eu só ver se ele está aqui. Se não tiver, tá. Eu mostro para vocês numa outra oportunidade. Eu tenho aqui 1 denário romano. O denário era uma moeda. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho braçal. Então, se você trabalhasse 3 dias, você ganhava, em média, 3 denários. Se você trabalhasse 4 dias, 4 denários. Normalmente, havia altos e baixos, é claro, como inflação, mas era, numa média, o preço de uma atividade de trabalho braçal diária. Então, eu chamei você. Por exemplo, apareceu aqui o ceifador ômega, apareceu esse nome para mim. Eu chamo para trabalhar para mim na ceifa, na colheita, ele vai trabalhar por 1 denário diário, por dia. Ok. Normalmente, em tempos de inflação controlada, em tempos de boa economia no Império Romano, 1 denário compraria de 8 a 16 medidas de trigo. Uma medida de trigo seria o equivalente a mais ou menos 1 litro. Eu sei que litro é mais para líquido, mas só para você ter uma noção. Imagine uma garrafa PET de 1 litro. Se você encher aquela garrafa de trigo, você tem uma medida dessa mencionada aqui no texto do Apocalipse. No original grego, eu esqueci agora qual a palavra que está, depois eu consulto ali. Mas equivale a mais ou menos uma garrafa PET de 1 litro, cheia de trigo. Olha bem, preste atenção, para você entender a situação. Com uma moeda, dependendo da inflação,
eu podia comprar 8 garrafas PET cheias de trigo ou até 16 garrafas PET cheias de trigo. Dependia da inflação, tá certo? Se eu tivesse numa época de inflação controlada, com a economia girando bem, eu poderia com 1 denário comprar até 16 garrafas PET. Estou fazendo uma análise apenas para você entender a quantidade de trigo. Repleta de trigos, ou seja, com 1 denário, eu alimentaria a minha família de pão por muitos e muitos dias. Lembra quanto você poderia comprar? Entre 8 e 16 medidas. Só que aqui no Apocalipse, o vendedor anuncia 1 medida de trigo por 1 denário. Ou seja, uma situação econômica impensável. Se em épocas de inflação alta, 1 denário compraria 8 medidas, imagina essa situação aqui em que 1 denário compra apenas 1 medida. Como a cevada é um grão mais barato, ela é 3 vezes mais barato que o trigo, por isso que ele fala, com 1 denário você compra 1 medida de trigo, ou com 1 denário você compra 3 medidas de cevada. Mas isso é muito menos do que você poderia comprar numa época de inflação alta, quando você conseguiria comprar 8 medidas. 8 medidas. Ou 24 medidas de cevada. Já pensou? Isso mostra uma carestia absurda, inimaginável. E a parte de baixo, não danifiquem nem o azeite, nem o vinho. Alguns interpretam, mas há controvérsias nesse sentido, que o azeite e o vinho seriam artigos de luxo, que você poderia até ter, mas não era uma coisa para o dia a dia, era uma iguaria, significando que aqueles que são ricos nessa época não seriam não sofreriam aquela grande miséria, mas os pobres sim seriam atacados. Há também quem interpreta essa passagem à luz de Amós, capítulo 8, versículos 11 a 13, que fala que chegaria um tempo de grande escassez, de fome, não de pão, porém da palavra de Deus. Então, quando eu vou desenhando esse quadro, eu compreendo que aqueles cavaleiros do Apocalipse são sinais que Deus iria mandar para a terra como advertência. E se você olhar Mateus capítulo 24, agora eu vou pedir a Laura para colocar, por favor, de novo a cena. Desculpa que esse slide está em inglês. Eu peguei de um livro e acabei não tendo tempo de traduzir. Se você comparar Mateus capítulo 24 com Apocalipse capítulo 6, você vê que há muita semelhança. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 2, fala de um cavaleiro num cavalo branco, e ele ganhou uma coroa, e ele foi saindo vitorioso para vencer. Se você vai a Apocalipse capítulo, acho que é o 19, ou capítulo 20, deixa eu checar aqui, Apocalipse 19, versículo 11, fala da volta de Jesus nesses termos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Então, alguns pensam que esse cavalo branco poderia ser Jesus e o evangelho espalhado pelo mundo. Há outros teólogos que pensam que esse cavalo branco seria o anticristo, seria uma falsificação de Jesus. Eu, particularmente, penso que poderia ser o próprio evangelho espalhando pelo mundo, porque a gente tem essa sequência em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, que fala da decepção religiosa. Porém, quando você vai para o capítulo 14, fala que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. O segundo cavaleiro, quando fala de um cavalo vermelho, com a ordem de tirar a paz da terra, é claramente um cavalo relacionado às guerras. Em Mateus capítulo 24 também fala, e se levantará nação contra nação, reino contra reino. Pode deixar comigo agora, meu bem? Pode tirar aqui o slide. E haverá guerras em vários lugares, se levantará nação contra nação, reino contra reino. O terceiro cavalo, que fala justamente da carestia, da fome, da balança, também aparece como uma das partes que estão tanto em Apocalipse, tanto em Mateus capítulo 24, como em Lucas capítulo 21, que fala que os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes do céu seriam abalados, que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Está em Mateus e também em Lucas, e também em Marcos capítulo 13.
Quando você vai para o quarto selo, o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro da morte, Jesus também fala: eles perseguirão vocês, vocês serão odiados das nações, os homens hão de se trair uns aos outros, se matar, e haverá uma grande angústia, a qual nunca houve. E é curioso que quando você vai na sequência, você vê justamente uma cena que parecem os mártires debaixo do altar com seu sangue clamando por livramento. E o sexto selo fala do sol tornando-se negro como pano de saco feito de crina, a lua tornando-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caindo sobre a terra como a figueira deixa cair com um vento forte. E o verso 14 diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, todos esses terminam falando dos sinais da volta de Jesus, também com esses eventos siderais. O sol tornando-se negro, a lua também tornando-se como sangue, as estrelas caindo do firmamento e os poderes do céu sendo abalados. Muitos exegetas percebem que ao longo da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus até os nossos dias, esses eventos têm acontecido em série. Nós vemos, por exemplo, a grande perseguição religiosa que houve na Idade Média, também antes da Idade Média, ali por Diocleciano derramando sangue de cristãos. Nós vemos as guerras que foram acontecendo, as cruzadas, depois Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nós vemos também sinais siderais que foram sinais apontados por muitos teólogos, como ocorrendo no século XVIII, século XIX, 1780, 1833. Ou seja, são elementos que mostram a advertência de Deus de que em breve Jesus voltará. Em outras palavras, os 4 cavaleiros do Apocalipse, juntamente com os outros selos que são abertos, são nada mais, nada menos que os juízos de Deus, gritados no megafone divino para um mundo que insiste em permanecer de ouvido moco. Esse que é o problema. Há pessoas que são surdas por uma condição física. Ele não escolheu, ele se tornou surdo. Não há o que fazer. Ou ele usa aparelho, ou às vezes precisa da língua de sinais, porque ele não consegue escutar. Esse é um surdo físico, não é algo que ele escolheu. Porém, há outros tipos de surdos que são surdos espirituais. Eles deliberadamente escolheram a surdez. São surdos voluntários que insistem em não ouvir as vozes de juízos de Deus que prenunciam o juízo final quando o Cordeiro vier nas nuvens com poder e grande glória e não haverá mais espaço para o arrependimento. Nós, como cristãos, não devemos ter medo de dar o som certo para a trombeta. Hoje há muito o evangelho neném, sabe? Nem ao céu, nem ao inferno. É o evangelho muito da autoajuda. Nós precisamos, irmãos, é lógico, pregar o amor de Deus, pregar a beleza da graça, a beleza do evangelho, mas lembrem que o evangelho fala do amor de Deus, mas fala também da justiça de Deus. Fala de Jesus como um cordeiro degolado, mas também como um leão da tribo de Judá que está rugindo em seu juízo. O Apocalipse fala de um Jesus que é manso e humilde de coração, mas que também tem uma espada na mão para com ela ferir as nações. Então não brinquemos com a nossa salvação. Apocalipse capítulo 14 começa dizendo: ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temam a Deus e deem glória ao seu nome, porque chegou a hora do seu juízo, juízo com o qual ele haverá de julgar a humanidade. Eu amo a Jesus, ele é o meu Salvador, ele me deu a beleza do evangelho, ele me deu a sua terna graça que me conforta. Jesus me faz sentir amparado, amado, mas ele também me dá responsabilidade com a minha salvação. Esse é o significado dos cavaleiros do Apocalipse. São sinais da volta de Jesus que vão acontecendo ao longo dos tempos e se avolumam mais na última hora desse mundo. E eu termino a minha explicação aqui dizendo algo para você. Alguém talvez poderia fazer uma pergunta para mim na internet. Rodrigo, mas esses sinais que você está falando aí, fome, carestia,
morte, guerra. Isso está acontecendo desde que o mundo é mundo. Você falou que o primeiro cavaleiro poderia ser o evangelho sendo espalhado pelo mundo, mas desde o apóstolo Paulo, há missionários correndo o mundo inteiro. Você tem aí os valdenses, você tem Hudson Taylor, você tem Spurgeon, que pregava a palavra de Deus. Para falar agora do século XX, você tem Billy Graham, que pregava o evangelho para multidões. Você tem Dwight Moody, que pregava o evangelho. Você tinha locutores de rádio. Hoje o evangelho está sendo espalhado. Guerra. Houve a Primeira Guerra Mundial em 1914, houve a Segunda Guerra Mundial em 1940, em 39 até 45. Você teve também guerras na Europa, você teve a Guerra das Cruzadas. Guerra teve desde que o mundo é mundo. Fome. Ora, a fome que houve na Europa durante a peste negra, olha a fome que teve nos Estados Unidos durante a recessão. Em que sentido esses elementos são sinais da volta de Jesus? Se você assim perguntar, você tem razão. Aliás, o próprio Jesus já falou a esse respeito quando em Mateus capítulo 24, ao falar desses elementos, tem um mosquitinho aqui entrando bem na tela. Ao falar desses elementos, Jesus falou, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. O princípio das dores. E sabe o que significa no grego o princípio das dores? Dores de parto. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, também falou das dores de parto que antecipam a volta de Jesus. E uma mulher que está grávida, ela começa tendo dores de parto, e à medida que o bebê está para nascer, as contrações vão ficando mais curtas e mais aceleradas. É isso que está acontecendo. Nos últimos tempos, esses elementos que fizeram parte de toda a história da humanidade começarão a acontecer de maneira mais acelerada e, de acordo com o Apocalipse, de maneira mundial. E agora, pela primeira vez na história, desde o Covid, nós estamos vendo elementos que literalmente podem ter uma escalada mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Angola não participou, nem Moçambique. Não foi uma guerra mundial. A gente chama de guerra mundial, mas não foi. A gente fala Segunda Guerra Mundial, também não foi mundial. A Segunda Guerra Mundial, bom, o Paraguai não participou da Segunda Guerra Mundial. O México não participou, então não foi mundial. A gente fala de história universal, mas não foi universal. Não houve Idade Média na Índia, nem na China, nem no México. Foi apenas na Europa. Nós damos o emblema de mundial a coisas que não foram de fato mundiais. Contudo, em relação ao Covid, nós começamos a ter o desenho de um evento que foi literalmente mundial. Hoje, a economia caminha para uma economia mundial. A aliança dos governos, a despeito das guerras, caminha para uma governança mundial. A internet é um evento mundial. Portanto, estamos realmente vivendo, pela primeira vez na história, desde o dilúvio, eventos que se configuram literalmente mundiais. O último evento mundial que aconteceu na Terra antes do Covid foi o dilúvio, que tomou o mundo inteiro. Fora o dilúvio, não houve nenhum outro evento mundial. Sim, Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, morreu por toda a humanidade, mas a crucifixão foi só em Jerusalém. Quem estava em Roma nem sabia que Jesus estava morrendo naquela hora, naquele lugar. Hoje não. Os eventos são globais. Então nós estamos vivendo cenas nunca antes vistas no mundo, não por serem inéditas, mas por terem uma consequência mundial jamais vista. Estamos, de fato, na iminência de eventos extraordinários. E quem sabe, eu posso imaginar, entre esses eventos não está a iminência da volta de Jesus e do juízo final. Seja hoje, daqui a 1 ano ou daqui a 50 anos, o fato é que o Apocalipse já nos deu o alerta. E eu termino com uma parábola para você pensar nessa noite depois dessa reflexão. E quem não assistiu a live desde o início, depois volta lá no YouTube e assista. Dizem que uma vez um vendedor estava batendo de porta em porta e ele chegou numa casa que ficava no fundo. E ele viu uma placa dita, não entre, cachorro bravo. Ele ignorou a placa, abriu a portinhola e entrou, caminhando para casa. Antes de chegar à metade do caminho, havia uma outra placa. Se você veio até aqui, volte, cachorro bravo. De novo, ele ignorou a placa. Mais perto da casa, havia uma cara de um cachorro com uma tarja vermelha, dizendo,
Volte agora, o cachorro é bravo. Ele ignorou o anúncio. Quando ele chegou à porta e bateu a palma, saiu um Doberman, irado. O cachorro nem corria, ele voava. E junto com o Doberman, ainda havia um vira-lata, daqueles mais bravos ainda, com o dentinho para frente. E esse sujeito jogou a placa, a pasta que ele estava na mão por um lado, e saiu correndo desesperado dos cachorros e tropeçando, os cachorros indo atrás. E havia uma árvore cheia de espinhos, e o único lugar que ele tinha para escapar das mordidas era na árvore. Ele subiu na árvore, todo machucado, todo arranhado pelos espinhos, e lá em cima da árvore, vendo os cachorros latindo lá embaixo, ele encontrou uma outra placa que dizia: você foi avisado lá embaixo. Eu sei que é uma ilustração até anedótica, mas ela nos põe a refletir. Quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, ninguém vai poder dizer que não foi avisado aqui embaixo. Eu espero que esse não seja o meu, nem o seu caso, em Cristo Jesus. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Se você quer ser meu aluno no Bíblia Comentada e ter mais conteúdo desse, é só você clicar no link que está junto com esse vídeo. Você pode ser meu aluno no Bíblia Comentada. E segunda-feira que vem, nós temos outro tema palpitante. Muito obrigado, glória a Deus. Terminamos a nossa live com 5.000 pessoas aqui assistindo. Que Deus esteja com você. Toda semana eu darei uma aula aqui no YouTube para você sobre a Bíblia Sagrada. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é bom para o canal no YouTube. Um grande abraço, fique na paz de Jesus.